Olá, amado irmão, amada irmã. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho, da 12ª semana do tempo comum. Vamos abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, nós retomamos o término do Sermão da Montanha. Nos recordemos que o Sermão da Montanha se encontra entre o capítulo 5 e 7 do Evangelho de São Mateus. Depois de Jesus, então, dar as instruções aos discípulos e à multidão que ele estava, partindo das bem-aventuranças, contextualizando a nova interpretação da lei a partir de um jugo leve e suave. Hoje nós retomamos então esta reflexão, uma vez que nos domingos estamos no segundo discurso, no discurso do apostolado, de Jesus que convoca os apóstolos e do envio missionário. Hoje Jesus começa dizendo aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Amados irmãos e irmãs, é importante recordar que o próprio Senhor vai nos dizer, no próprio Sermão da Montanha, em outro momento, que nós não devemos jurar em hipótese alguma, nem por Deus, nem pela terra, nem por Jerusalém, pois este tipo de juramento geralmente nos leva à contradição. E ele retoma esse aspecto: não julgueis e sereis julgados. Geralmente vivenciamos isso em nossa vida. O julgamento nos leva também a esta causa. E o coração humano ele é sempre voltado a isto, ao juízo temerário, às primeiras impressões, enfim. O Senhor nos convida a lutar contra esta predisposição do nosso próprio coração. E ele diz: com o mesmo julgamento que nós julgarmos, seremos julgados. Com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. E então ele traz um aspecto importante. Ele nos diz: porque observa o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave do teu próprio olho. Amados, isso é importante. Às vezes apontamos os defeitos de nossos irmãos e esquecemos que nós, muitas vezes, temos defeitos similares ou ainda maiores. Jesus é muito claro: diante de um cisco, muitas vezes podemos ter uma trave, diante do nosso olho, um galho, enfim. Portanto, tenhamos prudência, discernimento, e antes de apontar um defeito, que possamos pela caridade e o amor, como o nosso Senhor Jesus Cristo convida a ressignificar a lei,
levar o irmão a um crescimento. Assim também crescemos. São Paulo vai dizer que todos somos convidados a vivenciar a correção fraterna. E como isso se dá? Viver as correções a partir do amor. A partir daquilo que traz dignidade à vida da pessoa. Portanto, esse evangelho, ele nos remonta à graça de termos esse discernimento e prudência. Por quê? Se agimos contrário a isto, nós incorremos na questão da hipocrisia. Nós nos tornamos hipócritas. E, amados irmãos e irmãs, a hipocrisia é o fermento dos fariseus, daqueles que se diziam compreendedores da lei, verdadeiras pessoas que viviam a oração, se diziam testemunhas de Cristo, mas muitas vezes impõem fardos que o povo não pode carregar. Por isso é importante perceber como estamos vivendo isto. Estamos seguindo aquilo que o Senhor nos fala por sua palavra, ou muitas vezes estamos acrescentando coisas a mais? Jesus não veio tirar nada da lei, mas também não veio acrescentar. Ele veio dar um novo sentido naquilo que estava na própria palavra. Veio dar verdadeiro sentido. Por isso, antes de julgar, antes de querer tirar o cisco do olho do irmão, de acusar, é melhor que possamos nos voltar a nós mesmos e perceber o cisco, a trave, as dificuldades que temos em nosso coração. Pois se somos iguais ou piores, com que direito podemos corrigir o outro? Que o Senhor nos ajude a viver esta graça deste mês que é dedicado a Ele, ao seu sagrado coração, para que o nosso coração se torne cada vez mais semelhante ao seu manso e humilde coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.